Ó Pai, Senhor da glória, Deus de vitória, eis aqui, Senhor, a tua serva. Ah, Jesus, em meio a tantas emoções, tantas situações, tantas alegrias e tanto de sabores, eis aqui a minha vida sendo oferecida a Ti, para clamar ao Mestre dos Mestres, ao Senhor por excelência, ao Deus da minha vida, ao Pai em que dedico até o meu último suspiro de vida, a excelência, a gratidão e a fidelidade àquele que não dorme, jamais perdeu e jamais perderá uma batalha. Senhor, toca no Senhor neste domingo, 24 de agosto de 2025. Encha, Senhor, as nossas vidas de esperança. Coloca-nos de pé para mais um dia de batalha, das quais o Senhor, como nosso general, é aquele que nos galardoará a vitória. Senhor, se tenho alguma autoridade no reino espiritual e diante do Senhor, eu peço, neste primeiro dia da semana, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos coloque esperança, nos coloque a certeza de que o Senhor tem planos perfeitos para nós e que mesmo em meio a tantas situações, turbulências, traições, pessoas que estão ao nosso redor e fingem nos amar, mas esperam a nossa derrota, pessoas que não aceitam o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como pessoa, o nosso crescimento profissional. Ah, Pai, que as tuas misericórdias estejam sendo renovadas nesta manhã de domingo e que todas as oposições do inimigo sejam destruídas, sejam aniquiladas, sejam colocadas por terra, assim como todo olho de altivez, toda palavra de enfermidade, de morte, toda ordem de miséria, de discórdia, de contenda, que resulta em sofrimento. Eu, com a autoridade que o Senhor me concede, na minha pequenez, na minha insignificância, eu coloco por terra agora, em nome de Jesus, que toda maldição pedida em forma de oferenda, em forma de ocultismo, em forma de orações contrárias, porque muitas das vezes, pessoas que dizem que creem em Deus, fazem pensamentos, firmamentos, para a destruição de pessoas assim como eu, que creem no poder do Senhor. Mas aquele que está embasado na rocha sabe que nada disso chegará até nós, porque a proteção do Altíssimo é tão soberana que converte toda maldição em bênçãos e confunde o inimigo, que fica atordoado, desesperado, porque vê que algo inesperado acontece conosco. E esse inesperado é o nosso Deus, que entra na nossa frente, que nos protege e que nos faz vencedores, mesmo quando as situações são impossíveis de serem resolvidas ou nos favorecidas, porque é tão bom quando nós cremos no Senhor e colocamos o Senhor como prioridade em nossas vidas. Que neste domingo o Senhor esteja enxertando em nós uma esperança e uma fé inabalável, que chegue a nos assustar, porque situações, porque pensamentos, porque favorecimentos, pessoas improváveis entrarão na nossa vida para fazer grande diferença
abrir portas que estavam já enferrujadas. Pessoas serão usadas para trazer as coisas até você, porque o próprio Deus colocará anjos ao nosso respeito, para que aquilo que parecia impossível chegará a ser possível, porque Deus mostrará o caminho, e que nós rejeitemos tudo aquilo que envergonha o Senhor, como mentiras, omissões, como incredulidade, medo, porque quando nós temos medo, nós afastamos a fé. Quando nós temos medo, nós nos distanciamos daquela fogueira acesa que nos faz encher de força, intrepidez e valentia, ousadia, para caminharmos olhando para frente, caminhando ao alvo que é Jesus. A palavra que está em Jó 42:2 é uma palavra que pulsa dentro de mim. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos e projetos poderão ser frustrados. 16 anos o Senhor me falou isso. O Senhor me disse: filha, anota esta palavra. Arreandai quindia sou. Amanto bigindira siliandarai. Que mindria sorias. Camandalai diria amanto. Ah, Jesus. E eu me agarrei nesta palavra. Ainda está mandugue de graças. E assim tem sido. Ah, Jesus, quantas vezes eu me coloco em brechas, em situações para favorecer pessoas que me pedem oração, que me pedem uma campanha, que me pedem favores com relação ao meu acesso ao Senhor. E essas mesmas pessoas são aquelas que pedem o mal contra a minha vida, porque a minha existência, a minha vida incomoda. Porque meio a bombardeios, enfermidades, tristezas, eu não largo mão do meu contato com o Senhor, do meu secreto, do meu particular. E essas mesmas pessoas ficam indignadas, porque eu dou o bem e elas pagam com o mal. Eu dou a outra face para bater. Eu sei que não tem sido fácil, mas as minhas atitudes, as minhas ações serão aquelas que me farão diferenciadas diante do mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas aqueles que têm a sua maravilhosa luz devem obrigação de manter as suas vestes incólumes na presença de Deus, porque quem muito ora, muitas respostas tem. Quem pouco ora, poucas respostas tem. Quem não ora, não tem respostas, porque não consegue ouvir a voz do Senhor. Por isso, Pai, eu peço que todos os nossos planos e projetos sejam realizados e que o nome santo do Senhor seja glorificado em todos os nossos testemunhos. Independente do tempo desta demanda acontecer, tenhamos a certeza de que o Senhor é quem está à nossa frente e nos fará, à frente desta batalha, a vitória, confundindo os inimigos para que eles tenham a chance de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador de vossas vidas. E que assim sejamos um diferencial na terra, um farol em meio à escuridão. A alegria dos dias cinzentos de pessoas desconhecidas e conhecidas. Que esse canal do YouTube, no Clamor da Madrugada, possa ultrapassar barreiras que eu, Letícia Hashimoto, não poderia ultrapassar. Porque esse mecanismo tem sido um mecanismo para levar a palavra, porque a palavra edifica, porque a fé inabalável é que nos move.
e a religião mata. Por isso, eu declaro sobre a minha vida e a sua, que esta semana será uma semana poderosa, uma semana divisor de águas, uma semana em que o Senhor se manifestará nos pequenos e grandes detalhes, e que eu e você possamos testemunhar a todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.